Você está ouvindo então atentamente a palavra do Senhor. Graças a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas. Aleluia. Capítulo de número 5. Segundo Crônicas, capítulo 5. Aleluia. Quem achou diz amém? Quem não achou, diga espera. Olha que bom. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 5. Só um instantinho. Agora melhorou. Segundo Crônicas, capítulo 5, que diz assim, a partir do versículo 1, nós vamos ler o versículo 1, vamos ler até o 14, para a gente ficar bem fixado, tá? Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de Davi seu pai, a prata e o ouro e todos os utensílios, pô-los entre os tesouros da casa de Deus. Versículo 2. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos e os príncipes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. E todos os homens de Israel, presta atenção, hein? Quando a Bíblia diz todos, são todos. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa, que foi no 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel e os levitas levantaram a arca e a fizeram subir com a tenda da congregação, com todos os utensílios sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas é que o fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha congregado com ele diante da arca, sacrificaram carneiros e bois, que se não podiam contar, nem numerar, por causa da multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, à santidade das santidades, até debaixo das asas dos querubins. Nós vamos pular para o versículo 10. Na arca não havia senão somente as 2 tábuas que Moisés tinha posto junto a Horebe, quando o Senhor fez concerto com eles, com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam se santificaram sem guardarem as suas turmas. E quando os levitas, cantores de todos eles, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos e alaúdes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam trombetas. E quando eles uniformemente
tocavam as trombetas e cantavam para fazer-lhe ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor. E quando levantavam eles a voz, com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos, para bendizer ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Graças a Deus. Poderia sentar? Aleluia. Meus irmãos, eu estava meditando nesse texto há algum tempo, e nós falamos muito e ouvimos falar muito desse texto, né? Sempre, principalmente quando nós vamos inaugurar um trabalho novo, sempre se comenta, na maioria das vezes, né, sobre esse texto. Muito obrigado. E falando da manifestação da presença de Deus, nós comentamos muito isso, porque a glória de Deus encheu a casa, como um sinal da aprovação de Deus. O maior sinal de quando se faz algo para Deus, a gente pode caprichar em muitas coisas, mas se nós fizermos tudo e não termos a presença de Deus, alguma coisa está faltando, alguma coisa está errada. E eu estava vendo ali, meditando, e os irmãos cantando, o culto acontecendo, a leitura devocional foi do Salmo 46, e ele fala da presença de Deus. Ela que guarda, que protege, se não for ela, em vão vigia a sentinela, se o Senhor não guardar a cidade. Depois as irmãs cantaram, somos corpo. Isso fala de unidade. Aleluia. E o culto acontecendo, alguém cantou, de tanta coisa que andei fazendo, a melhor coisa um dia eu fiz. Não é isso que a letra mais ou menos diz? Presença de Deus. Alguém cantou, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não consegue viver, não é isso? Quem experimentou essa presença, irmãos, ele pode estar no fundo do poço, mas ele lembra da presença de Deus. Eu estava ajudando um rapaz que ele estava no fundo do poço, como foi citado aqui essa noite sobre um jovem, filho do irmão, mas ele no fundo do poço, eu ajudando ele lembrava, ele falava, eu estou sentindo, ainda sinto a presença, eu tenho saudade dela. Aleluia. Eu sei que eu preciso voltar. A pessoa reconhece a sua necessidade. E alguém cantou, não cedam, o hino antigo da Rose, fala de sacrifício, tudo isso nós vamos falar aqui. Aleluia. E por final alguém falou da palavra, que também está no texto. Mas para essa presença acontecer e para ela ser manifesta lá no versículo 14, ao ponto que os sacerdotes não podiam permanecer em pé. Já imaginou, irmãos? Às vezes eu fecho o olho lendo esse texto, eu imagino que presença era essa. E ela ainda é a mesma, porque o nosso Deus não tem sombra de variação. Aleluia. Você já imaginou? Nós já tivemos períodos, irmãos, aqui que têm experiências com Deus. Quando nós tivemos período, às vezes, de estar na congregação fazendo a consagração geral, e quando a gente levantava de joelho ali, irmãos, a gente sentia uma fraqueza no corpo, você tinha que sentar, você não conseguia permanecer em pé, de tanta presença que estava no ambiente. Mas para isso acontecer, Salomão, ele teve um preparo. Antes dele construir a casa, ele preparou o ambiente, ele convocou os especialistas, os profissionais da área para fazer com excelência, porque para Deus tem que ser com excelência, não é de qualquer jeito. Aleluia. Aí diz no versículo 1, o primeiro segredo é esse: assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Ele só convocou o povo, ele só fez a inauguração quando ele acabou toda a obra, 100% dela.
Ele não fez um pré-momento, ele não falou, não, eu fiz 90%, já vou completar, já vou inaugurar. Ele não fez 70%, ele fez 100%. Sabe o que eu aprendo aqui? Que com Deus ou é tudo ou é nada. É 100%, se é para Deus, eu tenho que esperar acabar toda a obra, toda a obra. Deus não aceita nada pela metade. Vocês lembram, os irmãos lembram das propostas de Faraó? Eu não vou saber todas de cabeça, mas ele fez uma proposta lá, vocês vão, mas deixe os animais de vocês aqui. Vocês vão, mas vocês deixam aqui os primogênitos, os filhos, vai só vocês sacrificar os mais velhos. Vocês vão, mas não vão muito longe. Ou seja, eles estavam mais ou menos fazendo uma proposta que o nosso inimigo faz. Para nós o tempo todo faz, mas só um pouco, deixa um pouco de lado, deixa um pé lá no mundo. Ei, para Deus ou é tudo ou é nada. Deus não aceita nada pela metade. Aleluia. Então Salomão, ele só inaugurou quando ele acabou tudo. Então, o primeiro segredo para atrair a presença de Deus é entregar-se por completo para Deus. Se está faltando alguma coisa hoje para você acertar, é uma noite de recomeço para mim e para a sua vida. Glória a Deus. Aleluia! Um outro segredo que estava aqui é no versículo de número 2, 3 e 4, nos versículos 2, 3 e 4, versículo 2: então Salomão convocou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, todos os chefes das tribos. No versículo 3: e todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa. Versículo de número 4: e vieram todos os anciãos de Israel e os levitas levantaram a arca. Sabe o que isso fala? É o que eu falei, as irmãs cantaram aqui, que nós somos o quê? Um corpo, assim bem ajustado, aleluia. A lição da escola dominical falou de corpo, falou de liderança, cada qual com a sua responsabilidade naquilo que foi chamado. Quando Salomão convoca o povo, e ele fala todos, e o texto diz que todos, ele está dizendo para nós, está falando de unidade. A presença de Deus, ela não ia descer naquele local se não houvesse uma unidade entre aquelas pessoas, se não houvesse o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós somos, eu vou repetir, nós somos um corpo. Se eu machucar a ponta do meu dedo, todo o meu corpo vai sentir. E é muito rápido, a informação ela vai para o cérebro, e o cérebro devolve no mesmo instante, porque o corpo todo está ligado a uma corrente sanguínea, os órgãos estão interligados. Quando um corpo é assim, quando o povo de Deus está nessa unidade, ele é um corpo, ele segue o exemplo de Atos capítulo 2. Estavam todos o quê? Reunidos no mesmo lugar. Como nós estamos aqui essa noite, reunidos no mesmo lugar, com o mesmo propósito, com um propósito só: adorar o nosso Deus, esperando primeiro uma esperança só, que Ele vem buscar a sua igreja, esperando morar num lugar só, um céu de glória que nos espera, só um propósito, só um caminho, só uma direção, assim como só um Deus. Aleluia! Temos que viver em unidade. A presença de Deus, ela veio, ela se manifestou, como ela já foi manifesta, ela está se manifestando aqui essa noite. Mas para que isso aconteça, eu tenho que me entregar por completo para Deus. Oh, aleluia! Eu tenho que estar em comunhão com a igreja e com Deus dos céus. Aleluia! O Salmo 133 ele fala isso. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos
vive, aleluia. Irmãos, é um segredo para a nossa vitória. Oh, aleluia! O segredo da vitória é esse. Um outro segredo está no versículo de número 6, para a presença de Deus ser manifesta naquele local. Versículo de número 6. Então, o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha congregado com ele diante da arca, sacrificaram carneiros e bois, que não podiam contar, nem numerar, por causa da multidão. Oh, aleluia! Era tanta coisa que não dava para contar. Mas o principal que eu vejo aqui não é tanta quantidade, mas é a intenção do coração. Podia às vezes ser aquele que não tinha condição de sacrificar uma pombinha lá no Antigo Testamento, que tinha pouca condição. A intenção do coração, Deus conhece o nosso coração. O salmista diz que ele sonda a mente e o coração do homem. Deus conhece o propósito do nosso coração. Quando aqui diz que eles sacrificaram esses animais para Deus, a Bíblia está nos apontando para a renúncia. Nós temos que renunciar ao nosso eu. Nós temos que abandonar as nossas vontades. Nós cantamos: eu abro mão dos meus sonhos, abro mão dos prazeres, abro mão dos desejos para fazer a tua vontade. Mas na prática isso tem que acontecer. Não é somente cantando ou dizendo ou verbalizando alguma coisa. Quando eles estão sacrificando, eles estão renunciando coisas que fazia falta para eles. Aleluia. Vai embora para a alimentação. Era para economia, é para fazer o dinheiro girar. Eles estão tirando algo que era precioso para ele. Nós não podemos dar para Deus qualquer coisa. Nós não podemos dar para Deus o que sobra, não. É o melhor da nossa vida. É o melhor que nós temos ainda hoje. Quer daí a presença de Deus para a sua vida e ver a manifestação do seu poder? Renuncia. Renuncia os prazeres da sua carne. Renuncia os seus desejos, as suas vontades. Vai cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Eu não sei ainda qual é a minha vocação, qual é o propósito de Deus para mim. Eu sei, a Bíblia diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda a criatura. É uma ordenância, o verbo estava imperativo. O propósito de Deus para a igreja é esse: é anunciar as boas novas e dizer que é um céu nos esperando. Oh, aleluia! Jerusalém é logo ali. Eu espero a trombeta tocar a qualquer momento. Aleluia! Aleluia! Obrigado, meu Deus. Renuncia. Aleluia. Renuncia o que está tomando o seu tempo. E eu vou arriscar dizer aqui uma coisa, irmãos, com todo amor e carinho, e eu me incluo também. Para nós, a maior renúncia que nós temos que ter no dia de hoje é a tecnologia. Ela está tomando muito do nosso tempo. Você não pode ser dominado por isso. Você tem que dominar essa máquina. Não é isso, é porque é o seguinte: você está atrapalhando o seu momento de oração. Renuncia. Você está atrapalhando, você está tomando o seu tempo de leitura na Bíblia. Renuncia hoje, para você atrair a presença de Deus e as promessas de Deus para a sua vida, as bênçãos de Deus para a sua casa, para o seu lar, para o seu caminho, para os seus sonhos, para os seus projetos. Quer ver projeto de Deus se realizando na sua vida? Renuncia ao momento de descanso e vá buscar a presença de Deus. Nós servimos um Deus que está com saudade do altar da oração de muitos de nós. Renuncia enquanto é tempo, enquanto a vida há esperança. Oh, aleluia!
corpo nosso. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz que nós temos que apresentar Ele como sacrifício vivo. Esse negócio que Deus quer só o coração é conversa antiga e fiada do nosso arco-adversário. Seu corpo é templo do Espírito Santo, Ele habita em você, Ele selou você para o dia da redenção. Você tem uma marca de Deus. Você é observado o tempo todo. Você tem que ser uma lâmpada de Deus nesse mundo em trevas. Oh, aleluia! Renuncia. Eles atraíram a presença, mas teve um preparo. Houve uma renúncia, houve um sacrifício. Lucas capítulo 9, o Senhor Jesus falou o quê? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. É você que tem que querer. É você que tem que ir atrás. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, o vitupério, a vergonha, tome todo o sacrifício e venha. Evangelho que não te custa nada, tome cuidado com ele. Porque alguém diz, o preço não foi pago, sim, foi pago na cruz, ninguém tinha capacidade para aquilo, só ele. Mas hoje tem um preço a se pagar, há uma renúncia, não é nada de graça. Glória a Deus. Oh, aleluia. Outro segredo, versículo de número 7. Assim, trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa. Oh, aleluia! Eles trouxeram a arca que representava a presença de Deus para o centro novamente. A arca voltou para o lugar do centro. Deus como prioridade. Oh, aleluia! Deus como prioridade na minha e na sua vida. Glória a Deus. A arca voltou para o centro onde ela tinha que estar. Ali era o lugar dela. Glória a Deus. Levitas carregaram a arca. Deus como prioridade. Deus tem que ser a prioridade na minha e na sua vida. Oh, aleluia. Salmo 16, versículo 8. O que diz lá? Alguém lê para nós aí, Salmo 16, versículo 8. Deus. Salmo 16, versículo 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Deus como prioridade. Deus como prioridade. Se você colocar o Senhor diante de você como prioridade todos os dias, olha só o que diz ali, continuamente. Vocês lembram quando Daniel estava na cova dos leões? Quando o rei chega diante da cova, ele pergunta: Daniel, o Deus a quem tu continuamente serves. Oh, aleluia! A vida cristã, ela é uma caminhada, ela não pode parar, ela tem começo, ela tem meio, ela tem fim. Só que esse fim é só na glória. Enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer por onde? Eu vou trilhar os caminhos de Deus, eu vou renunciar às minhas vontades, eu vou colocar Deus como prioridade na minha vida. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Tenho posto o Senhor diante de mim, diariamente, é todo dia. A arca voltou para o centro, atrai a presença de Deus para a sua vida. Oh, aleluia! O outro segredo está no versículo 10. Aleluia, que eu anotei fora da hora, mas está aqui no versículo 10. Vê se não vai bater com os hinos que foram cantados, com as palavras culta e assim, ele é dinâmico. Na arca não havia senão somente as 2 tábuas que Moisés tinha posto junto a Horebe, quando o Senhor fez concerto com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. O que tinha dentro da arca? Tábuas, as 2 tábuas, que estavam escritas. A palavra de Deus estava presente. Glória a Deus. Não há
119, versículo 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ela que guia, ela que orienta. Oh, aleluia! O Salmo 1, ele diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua palavra medita de dia e de noite na sua lei. Nosso prazer tem que estar. A Bíblia tem resposta para tudo. Ela transforma, ela muda, ela liberta. Oh, aleluia! Obrigado, Jesus. Eu saí da escola dominical hoje, eu encontrei um jovem que estava viciado na droga mais, não sei o adjetivo que eu vou usar aqui, mas na droga mais nojenta que possa ter aqui no Brasil, por perto, que é o crack. Ele, um jovem afastado dos caminhos do Senhor, eu andei várias vezes tentando ajudar ele, eu encontrei ele firme, vindo da escola dominical. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Ele me abraçou e falou: você lembra que você falou comigo? Eu falei: lembro, lá em tal lugar. Eu falei: então, eu estou liberto, irmão. Glória a Deus. Eu falei: mas como é que você conseguiu? Eu perguntei para ele: como é que você conseguiu? Eu vou trazer um dia aqui para os irmãos conhecerem. É um exímio pregador, exegeta, conhece a palavra profundamente. Eu falei: rapaz, como é que você conseguiu? Ele falou: irmão, é a palavra. Mesmo eu no fundo do poço, eu não abandonava os cultos de terça-feira lá na igreja. Às vezes eu ia embriagado, mas eu ia porque eu sabia que um dia essa palavra, ela ia produzir efeito na minha vida. Glória a Deus. Oh, aleluia, mano, que esse jovem está limpo, aleluia. Liberta, eu não precisei de clínica, disso nem daquilo, a palavra me limpou. A Bíblia diz que ele lavou a igreja pela palavra. A palavra santifica, justifica, transforma. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Um outro segredo é o versículo, está no versículo 12, versículo 13. E quando os levitas, cantores, vai falar dos instrumentos, tocavam trombetas, versículo 13, e quando eles uniformemente, olha a unidade de novo aqui, tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, a unidade de novo aqui, bendizendo e louvando ao Senhor, Deus foi adorado, Deus foi louvado, aleluia. Atrai a presença de Deus para a sua vida cantando, adorando. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Oh, glória. Quem é que já não chorou na presença de Deus com um louvor inspirado? Quem é que pode, os irmãos podem enumerar as experiências que alguns tiveram com Deus? De vez em quando o Vanildo manda um louvor antigo, eu gosto de música antiga. De vez em quando o Vanildo manda um louvor antigo pra gente, aí você vai abrir, às vezes aquilo ali é uma música inspirada. E dependendo da situação que você está vivendo, aquela música fala ao seu coração. Louvores a Deus. Glória a Deus. Hoje em dia tem muita coisa estranha por aí. Oh, aleluia! Exemplo disso é Atos capítulo 16, Paulo e Silas. No versículo 25 diz que à meia-noite estavam presos, inocentemente. Presos, Paulo e Silas, os irmãos conhecem a história, diz que à meia-noite eles murmuraram e reclamaram. Paulo, você deu essa ideia aí, ó, se aquela visão que você teve lá, passa, mas lá nos versículos anteriores, ele viu um varão, passa Macedônia e ajuda, ele partiu. Aí parece que eu vejo Silas reclamando com ele, você teve aquela visão, está vendo seguir essa visão sua, né, para me parar? Tomando chicotada, nesse calabouço úmido. À meia-noite estava acontecendo isso, irmãos? Não. Diz que à meia-noite, perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam. Glória a Deus. Oh, aleluia! Aleluia. Canta na provação. A
Oh, aleluia! Glória a Deus. Os mais belos hinos e poesias É. foram escritos em tribulação. É o 126 das cristãs. O hino da filha Wingre, né? Quando a filha deles morreu. Que lindo! O hino daquele outro que ficou doente e ele achou que não tinha feito nada para Deus. Ele falou: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar uma pergunta. Oh, aleluia! Louve e exalte agora a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia! Glória a Jesus! Louve e exalte a Deus. Outro exemplo foi Davi. 1 Samuel, capítulo de número 16. O Rei da Diz que um Glória. espírito maligno se apossou de Saul. Os irmãos conhecem a história, não estou lendo para ganhar tempo. Diz que um espírito maligno se apossou de Saul. Aí Saul falou assim: mas vocês vão procurar também um homem. Saul estava desviado, mas ele sabia, ele conhecia Deus. Eu vou falar daqui essa noite. Traz aí um homem que toca bem, que toca para Deus. Foram no reino procurar, acharam Davi, um moço, um jovem, que tocava e adorava o Senhor, um homem segundo o coração de Deus. Oh, glória. Diz o texto que quando o espírito maligno estava atormentando Saul, diz que Davi pegava a sua harpa e tocava e aquele espírito ia embora. É. Quando você está adorando a Deus, nada suporta a presença que desce sobre a sua vida. Deus. Nada suporta. Oh, aleluia! Louve a Deus! Aleluia. E eu já encerro. O resultado disso tudo foi o quê? Versículo de número 14. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Não tem como dar outro resultado. Assim como 2 e 2 são 4, não há como ser diferente. Se você planta essas coisas, se você busca a presença de Deus, se você é obediente à sua palavra, se você é fiel mesmo na dificuldade, quando você está em unidade, quando você se entrega completo para Deus, a presença de Deus é notável na sua vida. Aleluia. A presença de Deus é notória na sua vida. Glória a Deus. Ao ponto que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: alguma coisa diferente tem naquele rapaz, naquela moça, naquele irmão, naquela irmã. Quem aqui já não ouviu uma coisa dessa? Eu já ouvi uma vez, dentro do meu trabalho, e eu passando uma dificuldade tremenda, com um problema de família, e meu supervisor sabia da situação, uma dificuldade muito grande. Aí um rapaz estava passando muito menos do que eu, entrando em depressão, com dinheiro para a conta bancária muito gorda, uma situação boa, cargo chefia. E ele chegou perto de mim e falou assim: eu queria, ele me chamou lá no pátio, debruçou num balcão de ferro, no meio da área, e falou assim: eu queria entender, irmão, olha só, e eu queria ser como vocês. Olha o que você está passando, eu aqui com uma coisinha minúscula, eu estou tendo que tratar com o psiquiatra, ele chorando. Eu disse para ele: é a presença de Deus. Deus é Deus, não somos nós. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Aleluia! E eu aproveitei o ensejo, comecei a injetar Jesus na cabeça daquele moço, ao ponto que um dia o supervisor me gritou na área, acho que eu já contei isso aqui, e falou assim: deixa, vem cá. Eu entrei na sala dele, quando eu cheguei lá nos fundos, aquele menino, ele estava aceitando a Jesus sozinho lá dentro da sensinha, chorando, lá agradecendo. Ele está aceitando Jesus, você vem orar por ele sozinho, sem ninguém falar nada naquele momento. É a presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe os irmãos. Eu encerro aqui a minha participação e devolvo o microfone. Pastor.
Mas você guarda essa palavra. A presença de Deus, ela atinge sua vida. Mas se